Graça e paz, meus irmãos, seja sobre a tua vida. Amém? Uma alegria, uma vez mais, estar com os irmãos. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, do verso 17 ao verso 22. Marcos 10, do verso 17 ao verso 22. Todos acharam? Amém? Diz assim um texto: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude a ninguém, honra seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar ao Senhor. Graças te damos, meu Pai, pela tua palavra. Graças te damos pela tua igreja. Estamos aqui reunidos nessa noite para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós, que a tua palavra fale conosco. Instrua-nos na tua verdade. Limpa os nossos corações de todo o pecado. Que tenhamos verdadeiro amor por ti. Senhor, eis o teu povo que está aqui sedento para de ti receber as instruções. Ajuda-nos nessa noite. Por Cristo e pelo teu Espírito rogamos. Amém. O evangelista Marcos coloca esse relato propositalmente após aquele relato sobre as crianças, onde Jesus diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança, ou seja, quem não receber o reino com confiança pessoal e restrita, não fazendo caso de mérito algum, mas confiando naquele que oferta, este sim entrará neste reino. E agora, o evangelista Marcos fala de um homem que faz uma pergunta, ao invés de pedir a Cristo um milagre. Era comum as pessoas irem até Cristo para pedir: Senhor, toque em nós, nos abençoe. Senhor, cura o meu filho. Nós estamos vendo Jesus trabalhando, Jesus curando, Jesus fazendo milagres. E agora, diz o texto no verso 17, que um homem vai no caminho, Jesus está andando pelo caminho, e um homem correu ao seu encontro e se ajoelhou. Pessoas possessas fizeram isso. Mas aqui está um homem que se ajoelha diante de Cristo para pedir a ele uma coisa: Senhor, eu tenho uma dúvida. Existe algo no meu coração que está me inquietando. E ele faz uma pergunta verdadeira. Dificilmente um homem rico, e diz o texto que ele era rico, lá no último verso. No texto de Mateus 19 e no texto de Lucas 18, fala que ele era jovem e que ele era um grande administrador. Ou seja, alguém de importância dificilmente correria até Jesus e dificilmente lançaria-se aos pés dele. Normalmente, essas pessoas da alta posição
marcaria um encontro, chamaria Jesus para almoçar. Você se lembra de João capítulo 3, quando Nicodemos, um fariseu de alta patente, de alta importância dentro da religião judaica, procura Jesus à noite. Ou seja, este homem quebra todo esse protocolo, esse homem não está se importando com mais nada, a não ser dizer: Jesus, eu preciso saber de uma coisa, eu estou inquieto. E ele pergunta: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta sincera e profunda. E o interessante é que os rabinos davam essa resposta. Se ele procurasse na sinagoga e perguntasse: olha, como eu posso fazer parte do reino de Deus? Qualquer rabino diria: você deve obedecer os 10 mandamentos. E quando você obedecer os 10 mandamentos, o decálogo, aí sim, você será como um judeu verdadeiro, aquele que receberá de Deus o seu reino. O Messias vem para você. Bom, se este homem procura Jesus, certamente ele não estava satisfeito com essa resposta. Ele queria algo mais. Ele queria receber uma resposta que efetivamente pudesse acalentar a sua angústia. E ele pergunta para a pessoa certa. E diz o texto que ele faz essa pergunta: o que posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, ao invés de responder a ele, lhe faz uma outra pergunta. Jesus responde com uma pergunta dizendo: por que você me chama de bom? Uma leitura simples e uma leitura desatenta vai parecer assim: Jesus está falando que ele não é Deus? Jesus está falando que ele tem pecados, ou que bom é Deus, ele não é bom? Não, não, não é isso. Jesus está divertindo aquele jovem, dizendo assim: cuidado para que você não chame de bom de modo impensado. Você não sabe quem eu sou ainda. Você não tem ideia ainda de que eu sou Deus. Portanto, calma ao me chamar de bom mestre, porque eu tenho coisas grandes para você. E certamente você vai perceber que eu sou muito mais do que um rabino. Eu sou o próprio Deus. Jesus está falando com ele para não usar de forma impensada ou apressadamente o adjetivo bom. Porque Jesus diz: esse adjetivo, ele é exclusivo para Deus, não para mestres. Então, ao dizer isso, Jesus estava falando que bom era Deus. E dentro de todo o texto de Marcos, Jesus já estava se assumindo como o Filho de Deus. Jesus já declarou isso aos seus discípulos. Jesus estava espalhando esta verdade do reino. Ele estava dizendo para o jovem, de uma maneira bem simples: eu sou bom. E certamente, já confrontando ele: você e ninguém é suficiente. Você e ninguém é bom. Ou seja, o homem não é bom. Porque se existe uma coisa que a lei mostra, é toda a insuficiência humana. E aqui, quando Jesus faz essa pergunta para ele, acerca da bondade, Jesus está servindo como um espelho para aquele homem. Por que eu digo um espelho? Aquele homem olhava para a lei, e qual era a resposta que ele tinha sobre os mandamentos? Você pode ler aqui no verso 20, que ele diz assim: mestre, tudo isso tenho observado. Ou seja, eu faço a coisa boa, eu sou bom. Certamente havia uma angústia nele, ele queria algo mais, mas quando ele fazia um julgamento de si, ele dizia: olha, eu sou bom. Eu posso não ser suficiente para herdar a vida eterna, mas quando eu olho socialmente a minha vida, eu sou um homem bom. Eu sou um homem que cumpre os meus deveres.
Diante da lei, a lei, o decálogo, os 10 mandamentos, estão me mostrando que eu sou bom. Mas existe uma angústia no meu coração que me faz perguntar o que eu posso fazer além disso. Eu preciso de algo mais. E Jesus, no verso de número 19, diz assim: você conhece os mandamentos. Jesus faz uma afirmação. E aqui, eu chamo a sua atenção que Jesus fala dos 6 mandamentos finais. Olha o texto. Ele fala: não mate. Ele fala: não cometa adultério. Não furte. Não dê falso testemunho. Não defraude ninguém. E honra o seu pai e a sua mãe. Jesus está falando aqui praticamente, ele faz uma inversão, coloca o honra ao pai e à mãe por último, mas ele está falando dos 6 últimos mandamentos. A lei mosaica era dividida em 2 tábuas. Nas primeiras tábuas estavam o quê? Os mandamentos relacionados ao relacionamento entre o homem e Deus. Ama o Senhor, seu Deus. O seu Deus é o seu único Deus. Não toma o nome do Senhor Deus em vão, não terás outros deuses diante dele. E guarde o Shabá, guarde o dia do Senhor. E nos 6 últimos mandamentos, dos 5 até o 10º, nós temos ali os mandamentos de uma relação entre as pessoas. E Jesus toca exatamente nestes. Sabe por quê? Certamente, esses fatos seriam muito mais verificáveis para aquele jovem. Aquele jovem poderia saber se honrava o pai e a mãe ou não. Era algo fácil, algo factível. Ele poderia dizer se ele roubava ou não. Ele poderia dizer se ele adulterava ou não. Ele poderia dizer se ele defraudava, se ele dizia falso testemunho. São mandamentos que facilmente ele poderia verificar nele. E pela palavra dele, ele diz que estava bem, que ele estava ok. Então, Jesus, ao focalizar nestes mandamentos da segunda tábua do decálogo, Jesus está, na verdade, perguntando a ele, ou colocando ele num teste: será que você realmente é bom? E você pode dizer: pastor, de onde você está tirando isso? Como que Jesus está colocando ele num teste? Porque após Jesus propor: você conhece os mandamentos, citar os mandamentos, o jovem diz: eu conheço, eu observo. Jesus, no verso de número 21, diz assim para ele, e Jesus olhando para ele com amor. Jesus não olha para ele com repreensão. Jesus não olha para ele para poder, de alguma forma, condená-lo. Jesus olha para ele com amor. Mesmo aquele jovem, e você vai ver um pouco mais à frente, respondendo de forma equivocada. Mesmo aquele jovem tendo uma percepção errada da lei, Jesus o ama. E aquilo que Jesus vai dizer agora é fruto do seu amor, porque Jesus tem um objetivo, que é entregar àquele homem a vida eterna que ele tanto almeja. E Jesus diz a ele, com amor: só uma coisa falta a você. Só uma coisa falta a você, meu jovem. E Jesus propõe a ele um desafio, dando a ele 5 ordens. E estas 5 ordens possuem um objetivo claro, de fazer com que aquele homem renuncie à sua justiça própria. Quais são as 5 ordens? Primeira, vá. Ele foi até Jesus, e Jesus disse: vá. Segunda ordem, vende. Terceira ordem, doe aos pobres. Quando ele acaba a terceira ordem, ele faz uma promessa: e você terá
um tesouro no céu. Primeira parte do desafio: vá, vende e doa. E Jesus promete: você vai ter um tesouro no céu. A riqueza que eu tenho para você é diferente da riqueza que você já possui. Mas eu tenho uma riqueza para você muito maior. Uma riqueza muito melhor. Essa é a proposta de Jesus. E considerando que ele fez tudo isso, Jesus dá as duas últimas ordens. Agora você, verso 21. Depois que você fizer isso, você agora vem. Você foi, agora você vem. E faz o quê? Siga-me. 5 imperativos. 5 ordens que serviam para auxiliar aquele homem a renunciar seu conceito de justiça própria e a pedir a Deus pelo dom da vida. Que grande promessa Jesus dá a ele. Um homem rico, um homem proprietário de grandes coisas. Jesus propõe a ele: se você quer a resposta da pergunta que você me fez, eu estou lhe propondo um desafio. Siga-me. Eu estou lhe propondo: observe os mandamentos como você mesmo diz que observa. E diz o texto, no verso 22, que ele não seguiu. O texto diz que ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aquele homem teve os segredos do seu coração totalmente revelados ali. Porque Jesus mostrou para ele que ele feriu o primeiro mandamento. O que ele mais amava? Era Deus? O primeiro mandamento é: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ele amava? Não. Ele descobriu que ele feriu o primeiro mandamento. Ele amava a sua riqueza. Ele amava a sua propriedade. Ele amava aquilo que era mais caro a ele. E aquilo que era mais caro a ele era a riqueza. Se você lembrar em Marcos 9:43, Jesus falou que se alguma coisa, ou se a tua mão te faz pecar, e mão aí significa mesmo apropriar-se daquilo que não é seu, você deve fazer o quê? Cortar. Aquele jovem, aquele homem, administrador, não fez isso. Ele feriu o primeiro mandamento, mas ele também quebrou o 10º mandamento da cobiça. Ele tinha muitas propriedades, ele almejava continuar rico, ele não queria se desfazer das suas, ele estava cobiçando cada vez mais. Ele também quebrou o 9º mandamento, pois ele disse que observava tudo, quando na verdade ele não observava tudo. Ele quebrou o 9º mandamento, dando um falso testemunho, dizendo para Jesus que observava tudo, mas não observava. Jesus estava dizendo para ele que cumprir o primeiro mandamento, cumprir o mandamento que diz: ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o mandamento que fala que o único Deus que ele tem é o Senhor. E Jesus estava dizendo isso ao oferecer a ele a oportunidade de segui-lo. Seguir a Jesus é cumprir o primeiro mandamento. E é este o grande desfecho desse diálogo. Jesus estava dizendo: homem, se você quer a vida eterna, renuncie todas as coisas que são mais caras a você. Renuncie às coisas que são mais valorosas para você. E após renunciar, você deve me seguir. Qual é o custo do discipulado? Qual é o custo de seguir a Cristo? Tudo.
Por isso ele sai contrariado. Por isso ele sai triste. Porque ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Este homem substituiu a confiança direta em Deus e na sua recompensa, que é o tesouro no céu, pelas riquezas dessa terra. Meus irmãos, quando você lê o versículo 22, deixe-me abrir um parênteses aqui. O texto não está falando de que todos nós temos que vender tudo, abandonar todas as coisas e sermos pobres. Pobres, quando eu falo, necessitados mesmos. Não, não é isso. O objetivo de Cristo aqui não é fazer daquele homem um homem pobre por apenas ser, mas é tornar aquele homem um seguidor dele. O objetivo ali não é fazer daquele homem alguém paupérrimo, é fazer daquele homem um homem com um tesouro diferente, não um tesouro nessa terra, mas um tesouro no céu. Significa que o coração dele deve estar focado em Deus. E todos os seus bens submetidos à vontade de Deus. Em especial aqui, Jesus mandou vender tudo e doar. Mas essa é a nossa verdade. Os bens que temos não são nossos, são do Senhor. E o Senhor vai nos mandar fazer aquilo que for necessário para que possamos usá-lo em mordomia. Então, eu quero fechar esse parênteses porque normalmente a igreja por muito tempo pegou esse texto e usou de forma a abandonar mesmo totalmente essa vida, a ficar isolado do mundo. É claro que essa palavra foi em especial para este homem, assim como aquele homem de Gadara, Jesus disse para não segui-lo, para ir até a sua cidade e dizer os feitos que Jesus tinha feito na vida dele. Ou seja, cuidado quando você pega um texto desse e aplica de forma equivocada. Nós precisamos compreender que o que Jesus tem aqui em mente não é a pobreza, pelo contrário, é o discipulado, é segui-lo. Jesus quer fazer deste homem um seguidor dele, porque a última proposta é: vá, vende, doa, volte e siga-me. Aqui está o ponto desta mensagem, o ponto alto deste diálogo. Siga a Jesus Cristo, abrindo mão de tudo que lhe for mais precioso. E aqui está o grande ponto. Do verso 23 ao verso 30, Jesus vai ampliar um pouco esse conceito de riqueza. Isso vai ficar para o domingo que vem. Mas só para você ter um vislumbre, não pensando que riqueza é só monetariamente ou propriedades, você vai ver que riqueza é muito além. Você vai ver que no versículo de número 29, Jesus diz assim, numa conversa com Pedro, acerca de tudo aquilo que Pedro havia largado e os discípulos haviam deixado tudo. Jesus responde: em verdade lhes digo, que ninguém há que tenha deixado, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa. Não está falando apenas de propriedades, não está falando apenas de ouro, prata, até mesmo relações. Nós vamos ampliar essa discussão no domingo que vem acerca dessas riquezas. Mas aqui em especial, nesse jovem, o problema dele era a propriedade. Qual era a riqueza dele? Ele tinha muitas posses. Ele era um administrador de muitas terras. E isso fez com que ele não seguisse a Cristo. Eu queria fazer uma pergunta. Qual é o custo do discipulado? Qual é o custo de seguir a Cristo? O que Cristo exige de nós? A resposta é tudo. Tudo o que for precioso. Tudo o que for caro a nós. Tudo o que for de mais importante, Ele está dizendo: eu devo ocupar o primeiro lugar.
Ao fazer, ao dar a resposta àquele homem acerca da vida eterna, Jesus dá uma resposta que na cabeça dele foi uma resposta inadequada. Porque o que Jesus exigiu dele foi tudo. E o interessante é que o fato de Jesus ter olhado com amor para com ele, não fez com que Jesus diminuísse o custo do discipulado. Mesmo olhando com amor e vendo a dificuldade que aquele homem amava as coisas mesmas, Jesus não diminuiu a sua exigência para que ele coubesse dentro do reino, para que de alguma forma ele pudesse ser colocado de modo mais fácil dentro do reino. Não, o amor de Jesus não se adapta ao nosso pecado ou aos nossos valores que estão em confronto com o amor a Deus. Jesus, em hipótese alguma, mesmo amando a Ele, Jesus disse o que ele precisava. E você vê no texto que aquele homem foi embora. E o interessante é que Jesus não vai atrás dele. Jesus não tenta, de alguma forma, negociar. Vem cá, peraí, você não entendeu muito bem. Não precisa vender tudo, não. Vende só uma parte. Não, é tudo. Esse texto, essa história, está dentro de um contexto maior que está falando acerca do discipulado. E se tem uma história que cabe a nós, é essa. Olha que contraste. Enquanto uma criança recebe o reino de Deus, a vida eterna, de forma confiante, ela não olha para si e se vê como alguém importante, pelo contrário, ela sabe que isso é graça, ela sabe que isso é favor de Deus. Em oposição a essa verdade que Jesus disse aqui no verso 15 do capítulo 10. Em oposição, nós temos um homem que dizia observar a lei, um homem que tinha muitas coisas, mas quando isso foi colocado em xeque, quando isso foi mostrado para ele que ele não era tão bom assim, quando foi mostrado para ele que o que era necessário era obediência irrestrita. Você consegue ver o contraste? No verso 17, aquele homem vai a Jesus e se ajoelha. No verso 22, ele se levanta e se retira. Podemos estar de joelhos diante de Jesus. Sim, muitos vão a Jesus. Muitas vezes nós vamos ao Evangelho querendo uma resposta para a nossa angústia, porque o mundo é angustiante. Este homem não estava fazendo uma perguntinha qualquer. Essa pergunta estava ferindo a alma dele, a ponto de se lançar aos pés de Jesus e dizer: bom mestre, como eu faço para herdar este reino? Como eu faço para fazer parte do povo? Ele aprendeu na sinagoga que se ser um judeu e cumprir as leis eram suficientes, mas ele não estava satisfeito com isso, ele vai até Jesus. Porém, diante da verdade do evangelho, aquele homem vê em primeiro lugar a sua pecaminosidade. E ao olhar para essa pecaminosidade, ao olhar para Cristo e olhar para Ele, a primeira verdade que ele descobre é que ele não é bom. E aí, Jesus disse: eu não estou procurando pessoas boas, porque não é possível achá-las. Entende por que Jesus falou que bom apenas um? Bom, só um. Bom, só um, meu jovem. Jesus não estava procurando homens bons. Jesus não procura bons homens, boas mulheres para serem seguidores. O que Jesus está procurando são pessoas dispostas a amar a Ele irrestritamente, abrindo mão de quaisquer que sejam as coisas que elas possuem. Porque, em última instância, qualquer coisa que você e eu possuamos vem da mão de Deus. Vamos analisar a propriedade deste homem? Qualquer judeu sabia que toda riqueza pertence a quem? A Deus.
Ageu capítulo 2, verso 8, o Senhor diz: minha é a prata, meu é o ouro. Todo judeu sabia disso. E que ser rico nesse contexto histórico era ser abençoado por Deus. Era estar em obediência a Deus. Jesus está olhando para aquele homem, está dizendo: as coisas que você tem não pertencem a você, pertencem a Deus. Portanto, use essas coisas conforme a vontade de Deus, conforme o mandamento de Deus. Você se esqueceu disso. Jesus está buscando homens e mulheres que estão dispostos a largar tudo para segui-lo. É isso que ele está nos ensinando. Como podemos aplicar essa verdade? Hoje são 3 aplicações. 3 aplicações. Primeira delas, existe uma riqueza, existe um tesouro destituído de pecado, destituído de ganância, destituído de exploração ao próximo. E esse tesouro está no céu. Jesus não nos chamou à pobreza. Jesus nos chamou a sermos ricos de boas obras. Jesus nos chamou a não confiarmos nos bens deste mundo, pois a ferrugem consome, os ladrões roubam. Jesus nos chamou a depositar nas contas celestiais. Meus irmãos, riqueza em si não é pecado. Se você olhar para o Éden, olha lá, Adão, Eva, no jardim. Se você ler o texto, você vai ver que 4 rios saíam daquele local. O primeiro rio chamava-se Pison, e nesse rio ele passava pela cidade de Avilá, e nessa cidade havia ouro. Quando você olha para Apocalipse capítulo 22, de que são feitas ruas? De ouro. Isso quer dizer que coisas valiosas, o mundo criado por Deus, ele é abundante, ele é rico, ele é maravilhoso. É isso que nos aguarda. O problema é que o pecado faz com que nós sejamos dominados pela ganância. Então a riqueza em si não é pecado. O que é pecado? É juntar os tesouros na terra, no reino errado. Somos chamados a depositarmos a nossa confiança na vida eterna, em Cristo Jesus. E Ele nos prometeu, Ele vai nos dar um tesouro muito maior, que nós não conseguimos nem compreender. Portanto, os servos usam as riquezas de Deus em benefício do outro, não em benefício próprio. É assim que funciona no reino. Aquilo que Deus tem nos dado, você usa em mordomia ao próximo. Você usa para o teu irmão. Atos capítulo 2, você sabe, eles tinham tudo em comum, a partir do verso 42. Eles repartiam seus bens. As coisas eram comuns, pois é assim no reino. Meus irmãos, esta é a primeira coisa que aprendemos. Somos chamados a seguir a Cristo, e o reino de Cristo é abundante, é rico. Segunda coisa, o reino de Deus é um dom que não pode ser conquistado. Aquele jovem queria conquistar o reino. Muitas pessoas querem conquistar o reino. Muitas pessoas se angustiam perguntando: o que eu faço para herdar a vida eterna? Muitas pessoas estão angustiadas, buscando. Escute, o reino de Deus é um presente.
O reino de Deus é um dom que não pode ser conquistado e pertence àqueles que não fazem qualquer reivindicação. Essa é a grande verdade. O reino de Deus só entra nele quem recebe como uma criança. Criança não reivindica nada. Só você ler Marcos 10, verso 15. Quem entra no reino? Quem não exige nada? Quem recebe esta dádiva de Deus e é grato por isso, e se alegra nisso, e confia plenamente, confia toda a tua existência nisto. Em que você tem confiado? Você tem confiado na força do teu braço? Você tem confiado nas coisas? Você tem confiado em Deus em quê? Meus irmãos, Deus nos chama a segui-lo. Escute, muitas coisas Ele não nos avisa como vai ser. E nesse caminho, você vai abrir mão de muita coisa. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Mas Ele disse que estaria conosco. E se o Senhor é o nosso pastor? E se o Senhor é o nosso pastor? Nós sentiremos falta de alguma coisa? Pastor, eu vou sentir falta. O Senhor é o teu pastor? Então nada te fará falta. É medo, sim. Aquele jovem foi embora triste. Porque as suas propriedades eram a sua garantia. As suas propriedades eram a garantia não apenas dele, mas de sua família também. Ele estava confiando mais na criatura. Porque bens são criaturas. Terras é coisa criada. Propriedades, coisa criada. Dinheiro, coisa criada. A família dele, os relacionamentos, coisa criada. Ele estava confiando mais nisso do que naquele que é o Criador. Em que nós confiamos mais. O reino de Deus é um dom, é um presente que não pode ser conquistado. Pertence àqueles que não fazem qualquer reivindicação, mas entregam tudo. Pela história, ele não recebeu o reino. Ele foi embora. E foi embora triste. Ele foi embora contrariado. Ele foi embora triste porque era rico. É a primeira vez que eu vejo alguém indo embora porque alguém que está triste porque é rico. Normalmente somos tristes pela pobreza. A falta nos causa angústia. Mas este homem está angustiado porque tem muito. Não, ele está angustiado porque ele não consegue abrir mão. Ele está angustiado porque ele não obedeceu à voz de Cristo. Cristo mandou ele ir, vender, doar, voltar e seguir. E ele não fez isso. E ele prometeu que daria um tesouro maior, um tesouro no céu, mas ele não aceitou a proposta. Terceiro e última aplicação, a entrada no reino. Observe isso, meu irmão. Escute bem. A entrada no reino requer compromisso de fazer todas as coisas segundo a vontade de Deus, em vez da vontade própria. Eu vou repetir uma vez mais. Porque isso aqui entrou como uma flecha, travessa o meu coração. A entrada no reino requer compromisso de fazer todas as coisas segundo a vontade de Deus, em vez da vontade própria. Como que isso acontece? Primeiro,
Devemos renunciar àquilo que se constitui no objeto de nossa afeição. Primeira coisa é o abandono. Jesus propôs a ele: vá, vende, abandona este Deus que você tem no coração. Depois que você fizer isso, agora você vem e segue-me. Você precisa abandonar o teu ídolo, você precisa abandonar o pecado que tanto te assedia e que é o teu Deus, para que você possa viver debaixo do senhorio de Cristo. Quantas vezes nós vamos querer seguir a Cristo, mas carregar os nossos ídolos? Estamos levando os nossos ídolos aqui, ó. Às vezes estamos agindo como Acã. Eu vou esconder debaixo da tenda para ninguém ver. Mas o Senhor Jesus é aquele que tem olhos como chama de fogo. Ele tudo vê e tudo sabe. Lembra do profeta Samuel, quando olhou para Eliabe e disse: ó, esse aí é o homem. O que o Espírito disse ao profeta Samuel: Samuel, você vê o externo, você vê o exterior, eu sondo o coração. Normalmente usamos esse trecho para falar de coisas boas, né? Olha, meu irmão, não julgue-me externamente. Deus conhece o meu coração. Mas no contexto imediato do texto de Samuel, isso é terrível. Deus conhece o coração de Eliabe e o rejeitou por isso. Meus irmãos, não queira enganar a Cristo. Você pode enganar a você mesmo. Eu posso enganar a mim mesmo, enganar aos irmãos. Mas é o Senhor que tudo sabe. Nós não podemos enganar. Não vá seguir a Cristo carregando ídolos. Não vá seguir a Cristo antes de renunciar àquilo que nós mais amamos. Após fazer isso, podemos sim viver debaixo do seu senhorio. Podemos sim viver debaixo de sua vontade. Nós somos chamados a seguir a Cristo. Eu queria terminar lendo com você Marcos capítulo de número 8. Porque todo esse texto, todas essas histórias, elas estão dentro dessa verdade maior aqui, que diz assim, a partir do verso 34 até o verso de número 38. E Jesus disse: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Aquele homem se entristeceu e foi embora. Aquele homem contrariado retirou-se. Aquele homem estava triste, contrastando com a alegria daqueles que seguem a Cristo. Mesmo não tendo, mesmo sendo pobres neste mundo, são ricos para com Deus, porque o tesouro está prometido. Eu não posso terminar essa palavra e dizer: não sejamos como este homem, mas que possamos seguir a Cristo, como os discípulos disserem, vão dizer aqui. Pedro, no verso 28, diz: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Eis que nós deixamos tudo
e seguimos ao Senhor. Que você deixe tudo, que nós deixemos tudo e sigamos a Cristo. Vamos orar. Senhor, graças te damos, Pai, porque isto é impossível a nós, mas é plenamente possível ao Senhor. Ajuda-nos em nossa falta de fé. Ajuda-nos em nossa fraqueza e que possamos tomar a nossa cruz, perder a nossa vida para te seguir. Que tenhamos compromisso irrestrito contigo, que possamos confiar de modo pleno em tua palavra, em tudo que o Senhor disse. Ainda que a figueira não floresça, como diz o profeta Abacuque, ainda que o fruto da oliveira minta, nós nos alegraremos em ti, porque confiamos naquele que nos chamou, naquele que faz novas todas as coisas. Que possamos orar nesta noite como o salmista Asaf. A quem tenho eu no céu? Além de ti não há na terra ninguém que nós queiramos mais que a ti. Graças te damos, Senhor, pois é o teu Espírito que nos revela, é o teu Espírito que nos dá luz, é o teu Espírito que nos conduz, que nos dá um coração novo para isso. Obrigado, Senhor. Faz a tua obra em nós. Oramos por Cristo e pelo teu Espírito pedimos. Amém.